floresça, nem as videiras deem uvas. Por ainda que a oliveira não dê azeitonas, nem os campos produzam o alimento, ainda que não haja ovelhas no curral, nem vacas no estábulo, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, o Deus que me salva. O Senhor Deus me fortalece, faz com que os meus pés fiquem firmes como os pés de um servo, para que eu possa caminhar nos lugares altos. Amém? Abacuque foi um profeta na mesma época dos profetas Naum, profeta Sofonias e Jeremias. Na época do profeta havia dois reinos, né? Desses reinos, esse era reino muito importantes, que era o reino que vivia também conflito muitas vezes, o reino da Babilônia, que era o reino pagão, e também o reino de Judá, que esse reino estava na mão dos homens de Deus, do povo de Deus, governado pelo Josias e Joaquim. Por outro lado, a Babilônia estava sobre o reinado do Nabucodonosor, que na teoria poderíamos dizer que são dois inimigos, o reino de Judá e o reino da Babilônia. E o reino de Judá estava nas mãos de Josias, como a gente acabou de falar aqui, e Josias e Joaquim. Por outro lado, a Babilônia estava sobre o reinado de Nabucodonosor. E segundo a história, no ano de 605 a.C., Nabucodonosor havia derrotado o Egito. Estava se preparando agora para atacar o Judá, o povo de Deus. O profeta Jeremias havia anunciado que Nabucodonosor invadiria Judá, que era o povo de Deus, destruiria Jerusalém e o templo, e depois enviaria a nação para o exílio. Isso, de fato, aquilo que o profeta havia profetizado aconteceu. O povo de Jerusalém foi levado ao cativeiro. Isso aconteceu no ano 65 a 586 a.C. Em meio a momento de conflitos desses reinos, em meio às ameaças do reinado babilônico, em meio dessas incertezas, surge o profeta Abacuque. No meio dessas incertezas e inquietações que havia em todos os lugares, principalmente no meio do povo de Deus, surge o profeta Abacuque, homem de Deus, com profundo conhecimento de Deus. Ele sabia de tudo o que estava acontecendo, as ameaças que o povo judaico estava enfrentando, que ia ser invadido, ia ser castigado, ia ser massacrado. Ele surge no meio de todas essas ameaças e violência e injustiça que o povo de Israel, o povo judaico, estava enfrentando. Como o significado do nome Abacuque significa, que é abraçar e lutar. O que Abacuque fez? Ele abraçou essa dor das ameaças que o povo estava enfrentando. Ele abraça as dificuldades que o povo estava enfrentando. E talvez ele não enfrentava isso diretamente, mas ele estava no meio do povo que sofria as ameaças, sofrimentos, a tristeza e a calamidade, a desgraça que eles viam em volta. O profeta Abacuque toma isso para ele. E ele começa a perguntar ou questionar diante de Deus. Ele trava uma batalha com Deus. O profeta Abacuque, vendo tudo que estava acontecendo ao redor dele, em cada família, em cada cidade, lá em Judá, ele entra em conflito. Ele começa a questionar a Deus.
Deus, esse Deus que ele conhecia. No meio dessa batalha de conflito com Deus, ele começa a resolver, ou melhor, ele resolve começar a questionar a Deus com perguntas. Ele começou a perguntar para Deus. Fez várias perguntas para Deus. A frustração dele, ele que não recebia a resposta que ele estava esperando de Deus. Ele faz várias perguntas para Deus, como Deus fosse lhe dar uma resposta, uma satisfação. Deus não falou nada. Talvez seja essa a nossa frustração, né? Pensou, a gente ora, Deus faz isso, faz aquilo. E você sente tudo quieto, calado, silêncio. A sensação que dá em nós aqui é, puxa vida, Deus está me tirando? Será que eu estou em pecado? Abacuque enfrentou esse dilema. Abacuque pergunta, uma das perguntas que ele faz: como um Deus tão santo poderia usar uma nação perversa como a Babilônia para disciplinar o seu povo de Judá? Deus estava usando a nação babilônica com propósito, para castigar o povo de Judá que estava em pecado. O povo de Judá havia se rebelado contra Deus, estava em desobediência, envolvido com idolatria. Porém, Deus usa os babilônicos para castigar o seu povo. Há um mal que vem por bem. O que nós estamos enfrentando hoje no Brasil? Eu não vou falar o nome, mas se vocês assistem jornal ou leem, pelo menos notícias, né, por aí, vocês sabem o que está acontecendo no Brasil. A gente está vendo aqui no governo atual e outras coisas do que está acontecendo. E a gente começou a orar aqui mesmo, aqui na igreja, a gente começou a orar para o Brasil, para a nação brasileira. A gente ora. E a gente fica, puxa vida, não está funcionando. A gente ora para que Deus faça alguma coisa, lá em cima, aquela coisa toda. Deus faz um milagre. Nada acontece. Há ministério em relação a isso, Deus pode estar usando aquelas autoridades para nos castigar, para nós voltarmos a orar, voltarmos a depender de Deus. Deus está usando tudo que nós estamos vendo aqui no Brasil de injustiça, de violência, coisas absurdas que nós não estamos entendendo. Não estamos entendendo isso. Como é que o cara que tem caneta para fazer tudo que quer e ninguém pode falar, ninguém pode contrariar? Como que é isso? Mais ou menos isso que estava acontecendo entre os babilônicos com Judás. Judás, como povo de Deus, começaram a questionar como é que Deus está usando um povo ímpio, idólatra, para nos castigar. É isso que está acontecendo no Brasil hoje. Deus está usando algumas autoridades para nos fazer refletir que nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos voltar a orar. Precisamos voltar para Deus de coração. Voltar para Deus não é frequentar a igreja. Voltar para Deus não é para fazer aquela oração bem rápida na hora do almoço ou antes de dormir. Voltar para Deus com o coração quebrantado. Voltar para Deus, apesar de tudo que nós estamos enfrentando, que a gente precisa, diariamente, depender de Deus, todo dia, toda hora na nossa vida. Deus quer que o seu povo volte para Ele. E muitas vezes vai usar um povo ímpio. Já falei aqui da história, uma vez, um irmão, um pastor que estava desviado, ele desanimou, começou a pensar no passado,
Começou a pensar na lama que ele havia sido tirado. E ele foi resolver beber. Escondido. Falei que vou voltar a matar a saudade. Cachaça. E para ele estava escondido de todo mundo. Ninguém sabia de nada. Ele foi procurar um boteco bem escondido lá no canto da cidade. Chega lá, ele pediu um pouquinho de cachaça com limão. Foi oferecido. Olha, puxa vida, que saudade. Na hora de pedir conta, o atendente falou para ele que aqui o pastor não paga nada. Como que ele saiu de lá? Arrependido, ímpio. Deus usou o ímpio para quebrantar aquele homem. Ele ficou surpreendido porque não sabia que ia ser surpreendido. Não sabia que ia ouvir algo como aquela de uma pessoa ímpia. De alguma forma confrontou ele. Ele voltou de lá arrependido. No capítulo 1, versículo 5 a 11, não vou poder ler por causa do tempo, mas se quiser anotar, anota. E o profeta continua questionando a Deus nesse conflito. Por que pessoas boas sofrem e pessoas perversas prosperam? A gente fica analisando, se comparando. Eu que estou na igreja todo domingo, trabalhando para Deus, para o Senhor. Estou orando, sou dizimista fiel. Continua nessa miséria, nessa mazela. Mas influenciador de uma semana, de uma noite para outra, já é milionário com carrões importados. E não precisa fazer nem esforço. Por que Deus é assim? Pessoas boas sofrem. Pessoas perversas prosperam. Deus, eu não estou conseguindo entender isso. As pessoas matam, roubam, enganam, estão prosperando. Mas as pessoas boas estão sofrendo. Conflito de Abacuque. A terceira pergunta que Abacuque faz para Deus: por que Deus não responde às minhas orações? Por quê? Eu oro. Deus parece que não está nem aí comigo. Parece que sou esquecido pelo Senhor. Eu aprendi na palavra, eu oro, o pastor prega para a gente orar. Nós temos aqui grupo de orações, nas células a gente ora, tem campanha que a gente faz de oração, mas eu oro. Por que Deus não atende a minha oração? Por que Deus não me ouve? Não somente não me ouve, mas por que Deus não satisfaz os meus desejos? Senhor, eu quero que o Senhor traga uma Coca-Cola aqui. Não traga, não. A água continua sendo água. O que aconteceu? Senhor, quando sair daqui, eu quero comer uma lasanha. Eu quero que o seu anjo chegue lá na minha casa, com a lasanha pronta na minha casa. Não acontece. Senhor, eu quero que o Senhor cure a minha mãe. Não cura. Senhor, eu quero que o Senhor cure meu filho, meu neto. Não cura. Senhor, eu quero que o Senhor mata o meu inimigo. Não mata. Por que o Senhor não me ouve? Senhor, salva meu marido. Não salva. Salva meu filho. Não salva. Nós tivemos aqui algumas experiências que causou um tédio em nossa vida como igreja. E já falei sobre isso aqui domingo passado, não sei se foi na quinta. Nós clamamos para os nossos 2 jovens que faziam parte da nossa comunidade aqui. Jejuamos. Passamos madrugada, em claro, orando, Deus, faça.
Deus faça. Deus precisa fazer. Não nos faltou fé. A gente saía de madrugada dizendo que hoje vamos ver uma boa notícia. Hoje Deus vai fazer. Eu creio, Deus vai fazer. E não fez. Qual é a sensação que dá em nós? Deus não está me ouvindo? Deus está calado? Será que Deus existe mesmo? A quarta pergunta que Abacuque faz para Deus: por que sofro tanto perseguições dos outros, mesmo quando estou fazendo o bem para as pessoas e para o Senhor? Eu sou perseguido. Eu não maltrato ninguém, eu faço as coisas boas. Na sua casa, na minha família, eu vou na igreja. Eu estou levando meu quilo de alimento para a cesta básica da igreja. Eu tenho célula na minha casa. Eu sou servo do Senhor. Mas mesmo assim sou perseguido até pelos irmãos da igreja. Eu sou perseguido até pelo pastor. Eu sou perseguido por um monte de gente, pela minha família eu sou perseguido. Mas por que eu passo por essa perseguição, Deus? Se eu faço tanta coisa boa, por que o Senhor não me ouve? A quinta pergunta que Abacuque fez para Deus, no meio do seu conflito: por que Deus vendo o declínio espiritual do povo e Ele não faz nada? Deus está vendo o que está acontecendo hoje no Brasil. O declínio da cidade, declínio moral aqui na nossa cidade. O declínio espiritual. Tamanha violência na cidade. Deus está vendo ou não? Tá. Deus sabe disso. Violência contra as mulheres hoje, que é uma moda. Absurdo. Mas Deus está vendo ou não? Tá. Violência na rua. Um ser humano é morto por causa de besteira. Um celular, por causa de R$1. Mata-se. Roubo. A gente vê aqui em reportagem aqui, um jornalista trabalhando com o celular na mão. O ladrão vem, pega o celular e vai embora. Moto, rouba moto. A maioria dessas pessoas que são ladrões, que estão roubando, não é porque já foram, olha, roubaram só uma vez. Já foram presos umas 10, 15, 20, 40 vezes. Nada é resolvido. Continua na rua. Será que Deus não está vendo isso? A corrupção continua. As mentiras continuam. Até dentro da igreja. Tanta imoralidade continuando na igreja. A imoralidade. Pessoas se adulterando dentro da igreja. Pessoas adulterando contra a mulher, mulher adulterando com os homens casados. Deus não faz nada. Com as meninos na igreja, envolvidos com a imoralidade. É injustiça acontecendo toda hora. A gente fica olhando, comparando tanta coisa acontecendo no Brasil hoje. E clamando dentro de nós, cadê a justiça nesse Brasil? Cadê a justiça lá em Brasília? Cadê a justiça aqui na prefeitura? Cadê a justiça aqui no estado? E tanta coisa acontecendo, doença, epidemias, tanta gente doente, tanta gente com fome, criança largada, abandonada. Será que Deus não está vendo tudo isso? Essa era a pergunta de Abacuque, nesse conflito. A angústia do profeta era tão crescente, quanto mais ele questionava a Deus, mais a sua angústia aumentava. Quanto mais ele perguntava para Deus, mais perguntar aparecia, não tinha resposta. Aí no versículo 2 até versículo 3, aí ele olha em sua volta, só via desgraça, só via perigos, violências, pecado, destruição, corrupção, contendas, injustiça o tempo todo. Abacuque, ele ora pedindo que Deus tomasse providência, mudasse a situação, mas Deus parece não ouvir a sua oração. Ainda no capítulo 1, versículo 3 a 17, Abacuque ele questiona a incoerência de Deus.
Mas mesmo assim, não teve nenhuma resposta. Já passou nessa experiência? Você está orando, questiona tanto. Deus me responda. Deus me dá satisfação. Por que meu filho foi assassinado? Deus me dá satisfação. Por que os injustos, os ímpios prosperam? E eu que sou teu filho, o teu servo, ando pedindo favores. Deus me dá uma satisfação. Por que os ímpios não morrem tão fácil como morrem com muita facilidade os justos? Deus precisa de uma satisfação. Eu quero que me responda. Mas Deus respondeu para Abacuque: sim ou não? Parece que quanto mais Deus fica calado, mais a gente fica bravo com Ele. Essa sensação que dá. É como você, quando estiver conversando com seu marido, você sabe que tem tanta coisa para fazer em casa, o marido, você começa a questionar o marido. Quando é que você vai comprar isso? Quando é que você vai arrumar a torneira? Quando é que você vai arrumar o pé da cama que está torto? Quando é que você vai arrumar a geladeira que está pingando? Quando é que você vai cuidar, vai levar o filho para a escolinha? E o marido não responde. Como que a mulher fica? Abacuque fez tantas perguntas para Deus. Deus não respondeu para ele. Foi a mesma coisa que aconteceu com Jó. Quando Jó perde todos os bens materiais que ele tinha, e também perde os 10 filhos que ele tinha, Jó, ele fez 16 perguntas para Deus. E 34 vezes se queixou a Deus. O que Deus respondeu? Nada. O que Deus respondeu? Nada. Será que Deus faltou de respeito a Abacuque? Será que Deus faltou de respeito a Jó? Romanos capítulo 9, versículo 9 a 21 diz: algum de vocês vai me dizer, se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que é um pote, será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro, ele pode fazer 2 potes, um pote para uso especial e outro para o uso comum. É dono do barro. Você tem dono, amém? Amém? Você tem dono, amém? Esse dono não te deve satisfação. Não te deve satisfação. Você pode chorar, se espernear, parece aquela criança maluca, criança mal criada, que sempre quer uma bala na boca, sempre quer que o pai faça a sua vontade, pode se espernear, se rasgar, mas Deus não me deve nenhuma satisfação. Ele é Deus. Pode até acontecer fazer besteira que você quer. A besteira que você pensa em fazer não muda Deus. Ele continua Deus. Quem vai sofrer com a sua besteira é você, não é Ele. Não é Ele. Deus, Ele é Deus. Ele não é influenciado pela circunstância nenhuma.
Senão ele não seria soberano. Ele tem vontade própria. Tudo que ele faz com propósito. Com propósito de trabalhar na minha vida. Porque ele me ama, porque ele te ama. O salmista Davi disse no Salmo 73, versículo 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração. Ele é a minha herança para sempre. Ainda que a minha carne e o meu coração, em outras versões diz, apodreçam. Ainda que eu apodreço, Deus, Ele é a minha salvação. Não tem outra escolha. Eu confio em Deus, porque tudo que acontece na minha vida, com a permissão dEle, e Ele não perde batalha. Nada acontece na minha vida que Ele não saiba. Se Ele matar, Ele é Deus. Se Ele dá vida, Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é o que Ele é. E no capítulo 2 de Abacuque toma uma decisão. Depois de tudo que ele passou, e um pouco mais. Versículo 1, capítulo 2 de Abacuque, ele diz, sobre a minha torre de vigília estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que o Senhor responderá sobre a minha queixa. No versículo 2 a 3, veio a resposta a Abacuque. Escreva a visão, torna-a bem legível sobre a tábua, para que aquele que a ler corra com ela. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. No versículo 4, ainda desse capítulo 2 de Abacuque, diz que o justo viverá. De quê? O justo viverá não é pela vista, é pela fé. Não importa o que está acontecendo com a minha vida. Os meus olhos estão no Senhor. Não está na circunstância que eu estou passando. É pela fé, eu creio que Deus está comigo. Eu creio que Deus está nesse posto comigo. Deus está nessa dificuldade comigo, Ele está comigo. O justo vai viver pela fé. Eu creio que eu sou filho de Deus, sou servo de Deus, independente daquilo que acontece à esquerda, à direita, na frente, atrás. Eu confio nesse Deus na minha vida. Aleluias. Abacuque toma uma decisão que começou a mudar tudo. Ele parou de questionar a Deus. Há momentos que você questiona, fala para Deus. Abacuque, no caso de Abacuque, ele fala que não vou perguntar mais, chega. Porque já fiz toda pergunta para ele não falou nada. Ele não é obrigado a falar alguma coisa comigo, ou me responder, ou me dar uma satisfação. Abacuque resolveu não falar mais nada para Deus. Não é porque ficou birrado, não. Ele usou uma estratégia diferente. Abacuque decidiu fazer algo para Deus. Olha para mim, por favor. Se você ora para Deus não te responder, para de reclamar. Resolva fazer como Abacuque fez. Procura fazer algo para Deus. Enquanto você ora a Deus, faça isso para isso. Faça para a minha família, faça para a minha casa, faça para o meu dinheiro, as minhas finanças, faça para a igreja isso. Quando perceber que está demorando, Deus não está respondendo, resolva fazer alguma coisa agora. Deus, eu quero fazer alguma coisa para você agora. Agora meu tato é comigo. Daí Abacuque, ele decidiu fazer alguma coisa para Deus. Foi quando Deus lhe respondeu, nos versículos 2 até versículo 4. Deus começou a revelar para Abacuque o destino dos ímpios, o destino dos egoístas. No versículo 2 até 4,
versículo 6, perdão, até 20, no capítulo 6 até capítulo 18, Deus começou a revelar para Abacuque o destino de quem é egoísta, de quem é ganancioso, de quem é corrupto. Deus começou a revelar para Abacuque o destino daqueles que são exploradores, dos bêbados, dos idólatras. Deus começou a revelar a Abacuque, qual vai ser o destino dos prostitutas, o destino dos mentirosos. No versículo 20, mas o Senhor está no templo. Abacuque queria conhecer isso. Ele diz o seguinte: em tudo que está acontecendo, cada um tem o seu destino. Os ímpios terão o seu castigo, mas Deus está no templo e cale-se diante dele toda a terra. Ele está no templo. Fica quieto. Para de murmurar. Está murmurando, começa a dar glória a Deus. Está reclamando. Começa a agradecer a Deus porque está com você, está contigo. Você não está vendo Ele. Como é que você vai conseguir enxergar Ele enquanto a sua visão, a sua mente está tapeado com tanta emoção abalada em você, não está conseguindo mais acreditar em nada? Você está sendo provado. E a Bíblia diz, junto com a provação, Deus sempre nos dá escape. Na hora que você está sendo provado, você não consegue enxergar o escape. Sabe por quê? Porque está cego. O que te cegou? A tristeza, maus pensamentos. Você está cego, não consegue enxergar escape. Mas o escape está aí, ó. Deus não nos prova além daquilo que nós podemos suportar. Está te provando. Aguenta. Essa aprovação é para você. Há algumas provações que não são para mim, mas são para você. As provações do irmão Serjão é para ele. As aprovações que só são para o irmão Renan é para ele. Aprovações que são só para esse cara aqui é para ele. Existem provações que são só para mim. Ninguém na face da terra vai poder assumir as minhas provações. Mas juntamente com as provações, Deus dá sempre escape. Escape está aí. O desafio é você enxergar escape, que a gente não chega. Porque a gente quer tudo é demônio, tudo aí, Deus não está mais comigo. A minha visão está embaçada, a minha visão de fé foi roubada. Não tem mais jeito, mas escape está aí. Você precisa pedir a Deus, Deus, me mostra onde está escape. Para me escapar dessa aprovação. Para aliviar a minha aprovação. Abacuque reconheceu a sabedoria, melhor, a soberania de Deus em todas as situações. Abacuque reconheceu a soberania de Deus e reconheceu que nada está fora do controle de Deus. Tudo que está no céu, na terra e no mar está sendo controlado pelo Senhor. Deus, Ele é chefe sobre tudo e sobre tudo. E muitas perguntas e questionamentos que nos afligem só terão respostas quando? Primeiro, quando pararmos de lutar, questionando tudo a Deus. Descansa, irmão, para de lutar. Quando me refiro a de parar de lutar, para de se preocupar. Para de se preocupar. Deus sabe que o cargo está carregando. Deus sabe o peso que está carregando. Deus sabe muito bem que você não suporta o peso que está carregando. Por isso que está dizendo para você, para de lutar. Eu sou o dono da sua luta. Confia em mim. Descansa em mim. Descansa. Você está cansado? Não é por acaso que o Senhor disse que vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Deus sabe que está cansado demais. Para de lutar, confia em Deus. Que Ele vai fazer. Confia em Deus. Para de lutar, para de questionar a Deus. O salmista disse no capítulo 46 de Salmo, diz que Deus é o meu refúgio e fortaleza. Repita comigo, Deus é o meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas horas da angústia. Na hora de angústia, Deus está aí para te socorrer. Não esquece disso. Na hora que você sente o coração angustiado, entristecido, abatido, abalado, Deus está ali.
Agora você pergunta, Senhor, onde ele está? Você não consegue chegar a ele porque na hora de angústia você se distancia dele. Na hora de angústia você entra em dúvida. Na hora de angústia você foge de Deus. Na hora de angústia você se apaga. Você não está entendendo mais que a presença de Deus é real. Em meio à angústia, Deus, Ele está presente até no momento da angústia da minha vida. Por isso, não temerei ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem, no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e expulgem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujo corrente alegra a cidade de Deus, o santuário dos moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde de antemão. Brama, nações, reinos se abalam, e Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, o Senhor dos Exércitos, está com você. Seja um profeta nesse momento. Fala para quem está ao seu lado, em nome de Jesus, o Senhor dos Exércitos está contigo. Ele está contigo, nada possa te abalar. Nada, ninguém vai te abalar. O Deus de Jacó está contigo. O Deus é nosso refúgio. Vinde e contemplemos as obras do Senhor, que a assolação afetuou a terra. Ele põe termo à guerra, e até os confins do mundo quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros do fogo. Aquietai-vos. Faz o quê? Faz o quê? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Aleluias. O Senhor dos Exércitos está conosco. Levanta a sua mão em nome de Jesus. O Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. E Ele está comigo. Ele guerreia as minhas guerras. Luta as minhas lutas. Esse é o Deus de Jacó. Ele é o meu Deus. Em nome de Jesus, aleluia! Abacuque, ele fala para Deus, aí no capítulo 2, versículo 1, ele tem uma decisão: permaneça na torre de vigília. Torre de vigília é o lugar de contemplação, lugar de oração, lugar de intimidade com Deus, lugar de prostração. Torre de vigília é um lugar de despertamento e de vigilância. É um lugar onde é proibido dormir e ficar parado. O que Deus está pedindo para mim e para você nessa manhã? Torre de vigília. Se posicionar. Posicionamento. Para de ficar andando para cá e para lá, feito uma barata tonta. Deus te abandonou, para com isso. Toma posicionamento. Você é filho de Deus. Nada vai te abalar. Nada pode te abalar. Não pode parar por nada. Toma posicionamento. Você é um guerreiro de Deus. Em nome de Jesus, se posicione no propósito pelo qual Deus te chamou. Para de ficar desanimado o tempo todo. Quer escutar tudo. Se posicione. Isso que Deus está me pedindo para mim e para você. Um posicionamento. Amém? Aqui é o lugar de revelação. O seu posicionamento. Versículo 14 e 20. Abacuque, no capítulo 3, versículo 2. Abacuque orou reconhecendo que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. O que Ele fez no passado pode ser feito no dia de hoje. E aí Abacuque começa a falar sobre avivamento. Ele reconheceu o que é avivamento. Nesse contexto, nesse capítulo, Abacuque, ele entende o que é avivamento. Avivamento não é ficar pulando sete ondas, não sei o que, para cá, para lá, fazendo toda aquela estrandalaço.
Avivamento é tirar os olhos de tudo que está errado ao seu redor e só olhar para Ele. Isso é ser avivado. Avivamento, ele diz, ainda que a floresta não floresça, aliás, ainda que a figueira não floresça. Avivamento é, ainda que o fruto da vide não dá vide, não dá fruto. Ainda que o produto da oliveira falte ou fale. Ainda que os campos não produzam nada. Ainda que seja exterminado. Nos curais não haja gado. Avivamento é aquele que diz, ainda que Deus não fazer a minha vontade. Ainda que não tenha dinheiro para comprar carro, para comprar casa. Ainda que não tenha dinheiro para comprar roupas de marcas. Ainda que não tenha condições de trabalhar. Ainda que a minha esposa, meu marido esteja doente. Ainda que a minha família está doente. Ainda que haja tanta injustiça, tanta roubalheira hoje no Brasil. Ainda que as autoridades causem tanto pavor no meio da nação brasileira. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que tudo ao meu redor esteja desabando, eu não estou olhando para o redor. Estou olhando para o autor e consumador da minha fé. Ainda que tudo aqui acabar. Olha para o alto. Olha para onde? Olha para onde? Isso é avivamento. O que está acontecendo com o seu rádio? Não sei. Eu estou olhando para o Senhor. O que está acontecendo na sua casa? Pastor, não sei. Meu Senhor perguntando ao Senhor. O que está acontecendo no seu bolso, no seu banco? Pastor, não sei quantas contas. Porque eu estou olhando para o Senhor. Eu não estou olhando para o dinheiro, não estou olhando para o desemprego, não estou olhando para a doença, para a ferida, não estou olhando quem partiu, quem voltou, não estou olhando para tudo isso. Os meus olhos estão lá. O vencedor anda com a cabeça erguida. Erguida assim. Não fica olhando para cá e para lá, cabeça baixo. Levanta a sua cabeça. Ergue a sua cabeça. Você é príncipe e princesa de Deus. Tira os olhos das informações, situações de calamidade que você está enfrentando. Abacuque diz, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei na minha salvação, porque o Senhor é a minha força, e torna os meus pés como os da corça, e me faz andar sobre os lugares altos. Deus vai te levar a um lugar mais alto ainda. Você está achando que está cansado? Já fez tudo? Ainda não. Deus vai te levar a um lugar mais alto ainda. Lugar que você nunca sonhou em chegar. O que Deus está fazendo nesse momento é te preparar. Ele está preparando o seu caráter, Ele está preparando os seus pés, está preparando as suas mãos. Porque Deus vai trazer para você coisas que você nunca sonhou, mas Ele vai trazer. De repente Deus vai chegar na sua casa, na sua vida, na sua história. Lugar que você nunca tinha sonhado em sonhar. Até em viajar. Mas Deus vai te levar àquele lugar aí. Por isso que você está passando esse processo aqui agora. Então aguenta. Aguenta. Avivamento é alegrar-se no Senhor. Mesmo tudo esteja ruim. Está difícil demais. Posso não ter tudo. Posso não ter todo o reconhecimento que eu gostaria que tivesse. As circunstâncias nem sempre estão a favor. Todavia, eu me alegrarei ao Senhor. Vamos colocar em pé. Aleluia. Não perca a visão de Deus. Não perca o foco, por favor. Como tenho falado nos últimos cultos, que sem exceção, todos nós estamos passando por uma pancada de lutas.
pancadas que vêm para cá, vêm para a esquerda, para a direita, para de frente, atrás. Teríamos motivo de dizer que não, chega, para, não quero mais. Todos nós. Pastor.